e juntamente comigo nós orássemos para que Deus falasse conosco nessa noite, através da palavra dele. Senhor, Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, Deus. E durante essa noite aqui, Deus, nós já cantamos, levantamos as nossas mãos, já entregamos as nossas ofertas. E tudo aquilo que nós tínhamos, Deus, para oferecer, muitas vezes nós já oferecemos. Mas nós necessitamos, Deus, nesta noite de uma entrega maior da nossa parte para o Senhor. Nós precisamos nesta noite, através da Tua palavra, entender, Deus, qual é o motivo real de nos reunirmos aqui, todos os domingos, todos os sábados, as quintas, as quartas-feiras, todas as vezes que nós nos encontramos aqui, Deus, nós precisamos entender qual é o motivo principal de estarmos aqui, Deus. E para isso, nós precisamos ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Fala conosco, Deus, fala com cada um de nós, não aquilo que eu quero ouvir, não aquilo que agrada meu coração, minha condição humana, mas aquilo, Deus, que fala ao meu coração e pode transformar a minha vida, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que a Tua palavra, Deus, sem nenhuma reserva, seja derramada neste local, para que ela venha de encontro às nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que ela encontre no nosso coração uma terra fértil, não rebelde, mas uma terra fértil, para que ela venha germinar em nós, Deus, e produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento, como diz a Tua palavra, Pai. Entregamos a Ti nesse momento, Deus, certos que o Senhor falará conosco, através do Teu Espírito Santo, não através de um homem, não através de um pregador, mas através do Teu Espírito que é santo, Pai. E é dele que nós dependemos nessa noite. Então, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, vem e fala com o Teu povo, Pai. Amém. Graças a Deus. Irmão, você pode estar sentado. Você pode achar estranho, mas não é uma fantasia não, tá, irmão? Eu estou com o meu pescoço ligeiramente quebrado, mas ele vai ficar bom, vai. Em nome de Jesus. E aí, um acidente. Você sabe que, vocês viram o que aconteceu com o Neymar na Copa, né? O Neymar no craque, ninguém conseguia parar ele na bola, foram lá e bateram nele. Comigo aconteceu a mesma coisa. De vez em quando. Não sei por que é risada, não sei, não entendi. Não entendi a risada. Né, Celso? Celso sabe. Aí eles só conseguiram me parar assim com a violência, mas tá tudo bem. Deus é bom. Que nada, irmão, isso aqui é uma imperícia. Imperícia é quando você não se propõe a fazer aquilo que você não sabe. Daí você vai fazer aquilo que você fazia com 18, já com 40, não dá certo, acontece isso aqui. Mas graças a Deus que não foi nada de tão grave assim. Foi sim Foi uma fratura numa das vértebras aí da coluna, mas ela não chegou a romper definitivo, senão eu nem estaria aqui, ou só estaria aqui o meu rosto se mexendo. Mas graças a Deus, Deus é bom e não aconteceu nada de mais complicado. Às vezes eu ouço as pessoas reclamando de poucas coisas, né? Reclamam de coisas tão pequenas da vida. E é numa situação dessa que a gente aprende a dar valor, que por um pouquinho só que fosse a mais, eu poderia ter morrido, poderia ter ficado paraplégico, mas vocês ainda vão ter que me engolir por muito tempo. No fundo, um pescocinho quebrado que me segurou não. Então, o Júlio ontem me ligou e falou para mim assim que ele não seria irresponsável, mas ele me convocou ontem para trazer a palavra para vocês. Ele estava com medo realmente disso, de acharem que ele seria um irresponsável de trazer, mas nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo, tá bom, irmãos? E não há perigo algum, não vou pular daqui, não vou me jogar daqui, acho. E então, só se Deus mandar, eu me jogo mesmo. Mas, a princípio, não há problema nenhum, eu prometo que eu vou me comportar, tá bom? Antes de nós lermos a palavra de Deus, tem um assunto que anda tocando muito no meu coração, e eu acredito que, desde que se falou aqui nesse altar, de não sermos mais religiosos, de sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus no nosso culto, eu vejo que isso, como foi um derramar de Deus, não foi uma coisa dita por homens, não foi um homem que queria agradar as pessoas, mas sim alguém que queria agradar a Deus, que agora resolve experimentar um novo modelo de adoração, mas não um modelo a mais, sim um modelo verdadeiro, que é um modelo de adoração dirigida pelo próprio Deus. E isso traz um pouco de desconforto para as pessoas, porque tira as pessoas da zona de conforto e tira as pessoas daquele feijão
dia a dia, daquilo que a gente está acostumado. E aí eu comecei a pensar e vi que muitas vezes a gente tem trazido algumas palavras com relação a isso, e algumas perguntas têm sido ouvidas, e algumas coisas têm sido faladas, principalmente nos corredores. E eu acredito que até mesmo não só nessa igreja, mas em todas as outras igrejas, em que se resolve fazer a vontade do Pai e não a vontade dos homens, isso vai causar um temor, um tremor, um desconforto e algo que não agrada a maioria. Uma certa vez Pedro foi colocado contra a parede e as pessoas disseram assim para ele assim: Pedro, você precisa parar de pregar esse Jesus. Você precisa parar de pregar esse Jesus. Nós vamos soltar você, você está livre, mas você precisa parar de pregar esse Jesus. Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu assim: eu não posso deixar de falar das coisas que tenho visto e ouvido o meu Senhor fazer. Eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e ouvido. E outra palavra que ele diz é assim: ó, antes importa agradar a Deus do que aos homens. E olha, meu irmão, se você quiser me quebrar, não tem problema, que eu já estou quebrado mesmo, mas eu não estou nem aí para você hoje, verdade mesmo. Sabe por quê? Porque eu tenho convicção daquilo que o Senhor falou no meu coração. E não que eu não esteja preocupado com você, muito pelo contrário, é porque eu estou preocupado com você. É que realmente essa palavra veio ao meu coração para que eu anuncie ela hoje. Eu não sou ninguém especial, muito pelo contrário. Se fosse no tempo da lei, eu não podia nem estar aqui, porque os aleijados, os coxos não podiam ministrar e eles iam me parar ali na porta. Então hoje eu nem entraria na casa do Pai. Deus usou até uma mula para falar com o Balaão, então eu não tenho nada de diferente de você. Eu acho que a mula era até um pouco mais forte do que eu, porque o pescoço dela não quebrou. Então, irmãos, eu creio que existe um momento. Geralmente na luta os caras falam isso assim, eu gosto de ver aqueles MMA, e aí geralmente antes de começar uma grande luta, um grande desafio, eles falam assim, ó: agora é hora de separar os homens dos meninos. Já ouviram essa expressão? Agora é hora de separar os homens dos meninos. Ou seja, o que eles estão querendo dizer ali? Aqueles que brincam, aqueles que levam a sério. E eu acredito que nós vivemos o tempo, e não é nenhum outro tempo depois desse, mas sim esse tempo, de separarmos os homens dos meninos dentro da igreja do Senhor, daqueles que brincam e daqueles que levam a sério a palavra de Deus, daqueles que brincam com as coisas de Deus, daqueles que flertam com as coisas de Deus e daqueles que levam a sério a palavra de Deus. Uma das coisas que a gente tem ouvido muito é que depois que o pastor prega, quem quer que seja ele, a gente ouve assim: ó, o pastor conhece a minha vida e é por isso que ele pregou daquela forma. O pastor me conhece, o pastor sabe os meus problemas, é por isso que ele falou daquele jeito. O pastor está usando o púlpito para atacar as ovelhas. Vocês já viram isso, irmãos? Já viram? Sei que era só eu. Aquele irmão não tem a mínima condição de ministrar no louvor ou em qualquer outra área. Ele está em pecado. Você não, só ele. E a gente ouve isso. Aquele irmão, misericruzes, ele não deveria estar ali. Deveria cair um raio sobre a cabeça dele e explodir, porque ele é pecador. E nós somos o que, irmãos? Nós, o resto da galera toda. Gostaria de saber. E a gente apronta em apontar o dedo. A gente aponta em apontar o dedo. E sabe quem é que aponta o dedo, irmãos? Aquele que ainda não tem compromisso com a palavra. Porque ele sabe que quando ele tiver compromisso com a palavra, o que ele tem que fazer é amar as pessoas, acima de todas as coisas, não tolerar o pecado, não tolerar as coisas erradas, mas amar. E não condenar quando ele está tentando seguir o caminho certo. Quando ele começa a trilhar o caminho certo, cheio de dúvidas na cabeça, cheio de gente falando que não pode, mas ele sabe que aquele é o caminho. E se eu também for condenado, aí é que ele não vai para lugar nenhum mesmo. E ele precisa trilhar aquele caminho. Não sou eu e nem é você que vai separar o joio do trigo. Isso não compete a mim. Não compete a mim, nem a você. As músicas dessa igreja são muito bagunçadas. Aonde estão os corinhos? Devemos voltar aos corinhos. Onde está o inário? Né? Aquele irmão cantou desafinado hoje, eu não volto mais dessa igreja. O meu filho tem talento para tocar e ninguém convoca ele para tocar. E aquela igreja tem um louvor, é só panelinha e coisa e coisa. Vocês já ouviram isso também, irmãos? Nada tá bom nunca, na verdade. Nunca vai ter nada certo. E essa aqui é fatal, essa aqui é fatal. Essa é muito boa, você quer ver só? Que nem diz os pregadores: segura, irmão, segura que agora vai. Não vai não.
parecendo uma repartição pública, vai lá, fica 3 horas parado. 3 horas de culto, onde é que já se viu? Pastor pregando 2 horas? Pastor prega um dia inteiro se você deixar, se você não desligar o microfone dele, que abuso, isso é desrespeito. Vocês já ouviram isso, irmãos? Já ouviram isso? O que ele está falando? Ele está contando a história da carochinha ou ele está pregando a palavra do Deus Altíssimo? Fala para mim. O que ele está pregando? Se você não tem paciência para ficar 1 hora, 2 horas, 3 ouvindo a palavra, hoje eu vou pregar 2 horas. Não vou porque eu não aguento mais. Mas se a gente não tem paciência para ouvir 2 horas de palavra que transforma a vida, 3 horas de palavra que transforma a vida, eu até entendo que 1h30 é um tempo bom, concordo, mas às vezes isso estende um pouquinho, e não somos nós que delimitamos o tempo em que o Espírito Santo vai agir na congregação. Desde que não tenha baboseiras, desde que não tenha sopro, grito, pulo e cambalhota no chão, que daí já, entendeu? Não tem muito fruto essas coisas, mas que você tenha entendimento do que está acontecendo, palavra sendo pregada, você entendendo, compreendendo, para que isso mude a sua vida, não tem limite, irmãos. Na Bíblia tem algumas passagens, uma delas interessante, do apóstolo Paulo pregando, lá no livro de Atos, e a Bíblia diz que tinha um rapaz que estava dormindo, estava sentado, na verdade, escutando a pregação, num local mais alto da casa. E tamanho foi o tempo que Paulo pregou, esse rapaz dormiu, caiu, quebrou o pescoço igual eu e morreu. Já ouviram isso? Porque você acha que Paulo estava pregando há 2 minutos? 20 minutos? Talvez ele estava ali há 2, 3 horas falando. O cara dormiu, caiu, quebrou o pescoço. Oraram por ele e tal. Mas aí mostra que não existe um tempo para que a palavra seja pregada. É lógico que a gente vai tentar respeitar isso, mas irmãos, isso é uma hipocrisia tão grande da nossa parte, que temos paciência para ouvir tantas outras coisas, tanto tempo, e quando se trata da palavra de Deus, a gente acaba perdendo a nossa direção. Sabe o que eu lembro quando eu ouço tudo isso, todas essas afirmações que eu falei? De uma palavra que está no dicionário que começa com H e chama hedonismo. Já ouviram falar de hedonismo? Eu até copiei aqui o significado dela. Eu tenho que ficar fazendo assim para ler, porque eu não consigo mexer o pescoço, está uma coisa mais estranha. Hedonismo é uma doutrina filosófica que faz o prazer um objetivo de vida. No hedonismo, o meu objetivo de vida é satisfazer o meu prazer, satisfazer aquilo que eu gosto. Então, inclusive no culto, prevalece o hedonismo. Então, o culto tem que ser algo que me traga prazer, tem que ser bom para mim. Eu não estou nem aí para as outras pessoas, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu acho que deva ser. O culto que é feito a maior força do universo, a força criadora de Deus, o amor de Deus, como foi dito aqui, um culto que é feito em celebração ao Todo-Poderoso. Então agora, segundo a nova percepção, ele tem que se adaptar ao seu prazer, aquilo que você gosta, da maneira com que você gosta, do jeito que você gosta de adorar, né? Ou de prestar culto. Então o hedonismo diz que eu busco, acima de todas as coisas, o prazer como objetivo de vida. Então, se está bom para mim, se está bom me agradando, se está dentro do prazo que para mim é legal, se eu não vou perder as garotas do Fantástico, acho que nem existe mais isso, né? Existe? Nossa, essa é velha, essa foi velha. Se eu não vou perder os gols, então, da zebrinha, que essa também não existe, agora piorou. Então, se eu não vou perder o Fantástico, está tudo bem, porque eu vou conseguir chegar a tempo. E tem um versículo que traduz muito bem isso. O capítulo 1 de Isaías, o versículo 19, eu gostaria que você abrisse. Capítulo 1 de Isaías. Versículo 19. Essa é a NVI, né? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Na minha versão diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Isso é o que? Uma promessa? O que é isso?
Fala aí, irmão. É uma promessa? Sim ou não? Ele está dizendo assim: se você quiser, se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Certo? Isso é uma promessa? Quem quer o melhor dessa terra? Levanta a mão. Quem quer o melhor dessa terra? Quem quer o melhor dessa terra? Todos querem o melhor dessa terra? Então, se você quiser e ouvir a voz do Senhor, você vai comer o bem dessa terra, o melhor dessa terra, ou os melhores frutos dessa terra, como diz naquela tradução. Mas o versículo 20 é esquecido por todos. E o versículo 20 diz assim, ó: mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Nessa versão diz: mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Isaías 1:20. Dois versículos, um dando uma promessa e outro dizendo o que irá acontecer se nós não dermos ouvidos a essa promessa. Correto, irmãos? Mas com esses dois versículos eu posso fazer uma casinha? Sim ou não? Com esses dois versículos eu entendo o que quer dizer esse capítulo todo? Do que ele está falando aqui? Quando ele diz para que, se eu quiser ouvir, eu comerei o melhor dessa terra, o que ele está dizendo? Você pode colocar desde o capítulo 1 para mim, Aurélio, na nova versão internacional, por favor? A gente vai ler todos juntos ali. Então diz assim, ó: visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeites. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês, e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como um abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma, e semelhantes a Gomorra seríamos. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer as ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e as suas festas fixas, eu as odeio. Tornam-se para mim um fardo, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, eu esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão.
sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos e obedecerem, comerão os melhores frutos dessa terra. Se vocês estiverem dispostos e obedecerem, comerão os melhores frutos dessa terra. Para quem foi essa palavra, irmãos? Isso é uma promessa? Ela é uma promessa de reabilitação com uma condição. A gente ouve muito esse versículo isolado. Eu já escutei muito isso isolado. Se vocês quiserem e ouvirem a voz do Senhor, comereis o melhor dessa terra. Eu já ouvi muito isso. Mas isso é um texto isolado. Ele está dizendo ali, se você quiser e você ouvir a voz do Senhor, você comerá o melhor dessa terra. Mas ele está fechando um acordo com aquele povo. E ele ensinou o povo a praticar todas as doutrinas religiosas de uma forma verdadeira. Porque se eles quiserem comer o melhor dessa terra, eles vão ter que transformar o coração deles. Porque aquilo que eles têm feito, tudo o que eles têm observado, todas as ordenanças que eles têm praticado, estão aborrecendo o Senhor. Aborrecem o Senhor. Isso aqui é um exemplo de um culto que você aborrece o Senhor. Você é capaz de aborrecer o Senhor no culto? Veja só. Numa partida de futebol, como é que funciona? Quem já saiu de casa para ir ver um jogo no estádio? Levanta a mão aí. Quem já saiu de casa e falou, hoje eu vou ver o jogo. Eu vou ver o melhor time do Paraná, o Curitiba Futebol Clube. Quem já foi? É verdade, irmão. Estou profetizando pelo menos, né? Vai lá e alcance ele. Está difícil, mas um dia, quem sabe. Então, quem já saiu de casa para ver um jogo de futebol? Aqui, provavelmente em Londrina, mais longe, não é isso? Como é que funciona? Você sai em cima da hora? Não era Pongas aqui, então tá, no estádio. Mas você chega em cima da hora? Quem já chegou atrasado no jogo de futebol? Já chegou atrasado? Eu já cheguei atrasado. 1, 2, 3, 4. Agora me respondam. Quem já chegou atrasado no culto? Levanta a mão, por favor. 72, 97. Como é que é a preparação para você ir para um jogo de futebol? Quando eu morava em Curitiba, eu morava a 7 quilômetros do estádio mais belo, 7 quilômetros. Eu tinha que sair provavelmente uma hora e meia antes, por 2 motivos. Quais eram eles? O trânsito. E qual era o outro? Então são 3: estacionamento. E o terceiro? Não, fila não, porque está de primeiro mundo, cheguei. Ó, o trânsito. Os caras não deixam eu contar a história aqui. É o trânsito, 2 motivos principais. Esquece o estacionamento, esquece a fila, mas era o trânsito, porque geralmente a gente comprava ingresso antes, porque sabia que se não comprasse, tinha fila. E para se pegar o melhor lugar. 2 coisas básicas. Eu saía 1h30, 2 horas antes. Eu e meu filho, e às vezes a minha esposa e minha filha, que está ali também. E ó, botava todo mundo dentro do carrinho, família feliz, ver o jogo, 1h30, 2 horas antes. A gente chegava no estádio, tinha pouca fila, quando já tinha ingresso eu entrava direto, escolhia o melhor lugar e sentava. E ficava sentado. Aí se eu caí. Ficava sentado assim, ó. Sabe quanto tempo? Geralmente mais 1 hora esperando o jogo começar. Isso era ruim para nós? De jeito nenhum, cara. Eu vou ver o meu time jogar, o time do meu coração. Pode não ser o melhor para você, mas para mim ele é o melhor. E eu estava lá esperando o meu time. Nossa, meu time vai jogar hoje, vai ganhar 7-0. Sei lá, de novo, vai levar uma toda, eu vou voltar para casa chorando. Mas eu estava lá 1 hora antes, predisposto a tomar chuva. Quantas vezes nós já tomamos chuva em estádio? Bruno, João Victor, Thaís, que sabe disso. E a gente tomava chuva e ia embora para casa? Claro que não, a gente começava a pular, que era para secar a chuva e não passar frio. Ai, frio, lá em Curitiba tem frio? Claro que tem. E a gente ficava naquele estádio aberto, cortava e a gente gritava com o time da gente assim, abriu a boca, por causa do frio, estava doendo o lábio. Mas a gente estava lá, 1 hora antes, pronto para ver o nosso time. Pronto para ver o nosso
A gente saía antes, a gente se preparava, a gente comprava ingresso. E na hora do intervalo? Quer dizer, durante o jogo, alguém levantava o pé no banheiro? Já viu alguém levantando o pé no banheiro no estádio? Se levantar, o que acontece? O cara joga o quê? Nem pipoca, caixa de papelão, senta aí, alguma coisa, vamos falar pra ele. Você já viu isso? A gente podia adotar isso aqui, cara. Começar a distribuir papelão, nós vamos jogar. O cara levantou o pé no banheiro, você, ó, senta aí. Então, nesses primeiros 45 minutos, ninguém ia no banheiro. E no intervalo? Se fosse, ia um só, porque os outros tinham que ficar ali para aprender o lugar. E a gente ia correndo, ia lá correndo, voltava. E estava com fome, vamos lá buscar um lanche. Não, tem fila, e a hora que a gente for voltar, a gente vai perder o lugar. Não, vamos no banheiro, só tomar uma água. Não vou, senão eu vou perder o melhor lugar do estádio. Porque eu cheguei cedo para pegar esse melhor lugar. E é exatamente igual aqui, não é, irmãos? É assim ou não é? Irmãos, fala para mim, se for um time de futebol, desculpa se eu vou ser duro hoje, então eu posso, porque eu tenho certeza que ninguém vai me agredir, porque eu estou numa condição física, posso me prevalecer hoje. Mas reflita comigo, se para uma partida de futebol eu faço tudo isso, estou falando que eu faço tudo isso. Eu vou 1h30 antes, eu assisto, eu fico com a minha família, eu torço, eu falo até uns palavrões, ai bobão, seu malvadão, eu falo uns palavrões assim feio mesmo, e aí seu bobo, seu feio, mamãe não gosta, fala umas coisas dessas. E aí você se predispõe a isso tudo. E quando a gente vem na igreja no domingo, nós não conseguimos ficar 1h30 com a nossa bunda grudada na cadeira, que a gente tem que levantar de tempo em tempo e ir lá no banheiro tomar um gole d'água. Você acha que Deus está satisfeito com uma atitude dessa? Eu não estou sendo religioso aqui, irmãos. Minha origem não foi essas igrejas tradicionais, muito pelo contrário. Mas pensem comigo, você está num local que você escolheu para adorar o seu Deus. Você se dispõe a adorar o seu Deus aqui. E você acha que isso é normal? Desculpa, para mim isso não pode ser normal. A não ser que você tenha um problema de bexiga, você chegou agora, estava na rua, não deu tempo de passar em lugar nenhum, precisa tomar um gole lá, corre lá, pega e vem tomar aqui. Ou levanta a mão com um de água. Gente, o que eu estou dizendo para vocês é que nós fazemos banal aquilo que Deus fez santo. Nós não respeitamos a santidade do Senhor que está presente nesse lugar. Durante os louvores nós clamamos, vem Senhor, vem. Daí ele chega e você espera que eu vou tomar água. E você vai lá no banheiro, aí você encontra o seu irmão lá e começa a tratar assunto do ministério lá no banheiro. E começa a tratar assunto do trabalho lá no banheiro. E você fica lá, e você faz questão de ir lá porque você vai encontrar alguém lá. E você encontrando alguém lá, você vai poder matar 15 minutinhos que seja do culto, porque talvez isso aqui não é interessante para você. Porque se fosse uma partida de futebol, com certeza você não perderia minuto algum. Aí esses dias atrás, semana passada, eu falei no culto dos jovens. Eu pedi para que eles olhassem o celular deles. Pedi para que eles lessem ali na lista de contatos, se existia alguma pessoa daquela lista de contatos que fosse mais importante do que Deus. Se tivesse, eles podiam ficar com o celular o culto inteiro. Se tivesse alguém mais importante do que Deus, se tiver alguém mais importante do que Deus aí nos seus contatos do seu celular, pode falar com ele o tempo inteiro, não tem problema, irmãos. Aí é da sua prioridade. Aí é aquilo que você coloca como prioridade na sua vida. Lembra quando eu falei? É a hora de separarmos os meninos dos homens. Porque não há tempo, se você prestou atenção no texto que nós lemos, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele, não há tempo mais de brincarmos de cristãos, de brincarmos de ir na igreja no domingo, pagar os nossos votos no domingo à noite. Bom, eu fui na igreja, fiz tudo que tinha que fazer, está tudo certo. Não há mais tempo. Você sabe qual que é o propósito da igreja, irmãos? É a reunião dos santos que creem na palavra e aqui, em comunhão, celebram ao Senhor. Se viemos aqui com outro propósito, estamos completamente fora de foco. Estamos completamente fora da realidade. Aí não há motivo, realmente não há motivo de estarmos aqui. Porque você não está diante de um time, você não está diante de uma novela, de uma entidade, qualquer outra coisa, você está diante de Deus. Mas talvez você não goste de futebol, mas você gosta de cinema. E como é que você faz para ir para o cinema?
Geralmente você vai e compra o bilhete, o número do bilhete antes, né? Coloca toda a galera na fila J, do 10 até o 12, para ficar todo mundo no meio, olhando para a tela. E aí você vai dar uma volta no shopping. E antes de entrar, você compra o quê? Pipoca, quando você tem vintão, porque vamos falar como é cara a pipoca naquele lugar. Um refrigerante, uma água, sei lá o que, um chicletinho. Por que você comprou isso tudo antes? Por quê? Para você não sair no meio do filme. Por quê? Porque é importante o filme que você vai ver. Porque você vai ver um filme legal, você esperou pelo lançamento daquele filme. E de repente aquele filme saiu. Nossa, vou assistir o Wolverine Imortal. E aí você vai lá. E aí você assiste, você não prende, você não sai da frente do cinema em momento nenhum. Porque você se preparou para estar ali. Você tem uma preparação para estar ali. E quando é jogo da seleção, que daí todo mundo assiste, você não só prepara o seu tempo, mas você prepara o seu espaço, você prepara a comida, você prepara a bebida, a corneta, as camisetas, aquela foto no Facebook para todo mundo aparecer, você deixa tudo pronto, você coloca a bandeira por tudo que é lugar, você gasta dinheiro para enfeitar a sua casa, para ver o Brasil levando 7 da Alemanha fora o baile. Ou que seja, em 94, quando foi campeão, em 2002, quando foi campeão, comemorou, foi campeão, tudo bem, beleza, legal, ótimo. Mas você já parou para prestar atenção como é que você dá prioridade para umas coisas em detrimento das outras? A gente questiona muitas vezes, irmãos, olha que duro isso que eu vou falar. A gente fala dos católicos, a gente fala dos espíritas, a gente fala dos outros. Ah, mas eles adoram imagem. Ah, eles colocam diante de si uma estátua. Nós só adoramos o Deus verdadeiro. É verdade mesmo? Nós adoramos verdadeiramente o Deus verdadeiro? De uma certa forma, sim. Não colocamos nada no lugar dele, mas nós trocamos ele por muitas coisas. E no momento que nós temos para adorar ele verdadeiramente, nós trocamos por um copo d'água, por uma ida no banheiro, por uma conversa no WhatsApp, ou por um tempo que você não está nem aí para o que está acontecendo. Se eu perguntar para vocês, sem vocês olharem na Bíblia, qual foi o capítulo que eu li agora há pouco? Glória a Deus, né? Sei que vocês nem iam se lembrar. E ontem, o que foi pregado na mensagem do Nair? Visão. Visão. Quem? Mardoqueu? Quem? Zorobabel? Marcos. Foi isso mesmo? Foi Marcos? Demorou um pouco, mas lembrou, tá vendo, irmãos? Agora, se eu perguntar para você quem fez gol no seu time no jogo passado, você sabe. E eu não vou saber porque o meu não fez, tomou só, então ele não fez. Então ninguém fez. Você entende, irmãos? Você entende como isso é muito sério? É prioridade na nossa vida? Você entende? Eu não vou nem falar de novela, que é para não escandalizar as irmãs. Tá bom? Eu prometo, eu não vou falar de novela. Eu vou falar. Se a mulher estiver na frente da televisão vendo novela, ela está lá sentada vendo. Como é o nome da novela famosa aí? Ah, não quer falar, né? Fala aí, Bruno. Não sabe? Uma novela famosa, não sabe? Fala aí. Pantanal, né? Pantanal. Mas de conta que é Pantanal, e ela está lá assim, ó. Assistindo Pantanal, sua esposa. E se você chegar lá na porta da cozinha e falar assim para ela assim, ó, amor, eu tenho um dinheirinho para te dar. 100 pau. Para você gastar. Ela vai falar bem assim, guarda na gaveta de pano de prato que depois eu vejo. Porque ela não vai nem ouvir. Sabia que isso é psicologicamente testado? Que quando ela tem atenção muito grande em alguma coisa, nada que está ao redor consegue tomar a atenção dela. Tem um estudo que o pastor Silas Malafaia pregou muitos anos atrás, que ele diz que uma criança até 6 anos de idade não tem a mínima condição de assistir um programa de televisão, porque isso pode mudar a percepção dela das coisas futuras. Tamanho é o poder que a televisão exerce, a influência que a TV exerce nas pessoas. Irmão, você quer assistir a novela, você assista. É você e Deus, fica à vontade. Não tem problema nenhum com isso. Eu gosto de ver futebol, gosto de ver luta, dente caindo, sangue, olho caindo do lado, pega o braço do cara na cara. Eu gosto de ver essas
Porque eu estudo anatomia, né? Anatomia. Então eu gosto. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus no meu coração de forma alguma. E se eu dou 1 hora de atenção para aquilo, eu tenho que dar 2, 3 horas de atenção para o meu Senhor. Porque nada que passa naquele canal, naquela televisão, tem que ser maior do que Ele. E tem gente que condena quem vê novela, quem vê... Olha, fica no teu critério. A Bíblia diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro sobre os vossos corações. Se está tudo certo entre você e Deus, vê o que você quiser. Desde que não vá de encontro à sua fé, desde que não transgrida a sua percepção da palavra, desde que não vá de encontro à palavra e seja uma mentira. E geralmente novela tem o que? Adultério, homossexualismo. Então essas coisas não estão contidas na palavra de Deus. Então é uma análise sua, não só na novela, em filmes, em luta, em um monte de outras coisas. Mas é a maneira com que a gente se prende nessas coisas e não consegue se prender nas coisas que são sagradas. A maneira com que a gente adora estas coisas aponta o dedo para os católicos e aos outros e nós não temos imagem. A nossa imagem tem 42 polegadas e é de LED. Não é uma imagem de santo, de escultura, mas é uma imagem de 42 polegadas, é de LED e outras coisas que a gente faz o nosso Deus. Isaías ele começa falando esse capítulo número 1. Na sua primeira parte, ele diz assim: ó, o povo não conhece a Deus. Ele fala assim: ó, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, o boi conhece o seu dono, mas o meu povo, Israel, não me conhece. Israel não me conhece. Então ele está falando assim: ó, o meu povo não sabe quem eu sou, o meu povo não tem a mínima noção de quem eu sou, eles não me conhecem. Eu falei sobre esse texto na vigília, mas foi rápido e foi bem tranquilinho. E hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo nele. Ele fala: o meu povo não me conhece, não me conhece. Aí ele começa dizendo assim: ó, ai da nação pecadora, que abandonou o Senhor, voltando-se para trás. Então o que eles fizeram, irmãos? Eles abandonaram o Senhor e eles voltaram para trás. Mas aí eu tentei entender como é que eles poderiam ter voltado para trás se eles ainda frequentavam os cultos. Que ali embaixo vocês viram que ele faz uma lista de coisas que esse povo praticava que não agradava mais a Deus. Como é que é isso então do cara voltar para trás? Ó, o meu povo voltou para trás e ainda continuar fazendo o que estava na lei, vamos dizer assim, porque eles ainda prestavam culto, eles ainda festejavam as boas novas, eles ainda guardavam os sábados. Isso tudo não é dogma religioso? Sim ou não? Sim ou não? Não são preceitos de lei religiosa que as pessoas têm que observar? Da mesma forma que nós não temos os momentos das ofertas, sim ou não? Sim. Nós não temos os momentos dos dízimos, nós não temos os momentos do louvor, momentos da palavra. Isso não foi estabelecido por homens, sim ou não, irmãos? São momentos que durante o culto nós temos que observar. Fazemos a leitura da palavra, depois a explanação dela, há louvores, há ofertas, há dízimos, há testemunhos, quando assim. Há momento de oração, há momento de apelo, não tem isso? É tudo bem dividido. É tudo bem dividido. Esse povo continuava fazendo essas coisas. E Deus disse que eles voltaram para trás. Como eu posso continuar frequentando a igreja, fazendo tudo o que diz que a igreja me pede para fazer e continuar, e agora eu voltei para trás? Mas eu continuo indo. Mas Deus está dizendo assim: você está voltando para trás. Deus, mas eu estou indo na igreja. Mas você está voltando para trás. Mas eu fui no culto de jovens, mas você está voltando para trás. Como é que é isso? E aí eu fui tentar entender. E ele diz assim: ó, eles abandonaram ao Senhor, eles voltaram-se para trás. E sabe por que isso aconteceu? Por causa daquela palavrinha que eu li no começo que chama hedonismo. Porque agora eles estão preocupados com aquilo que agrada a eles. Eles não estão preocupados em prestar um culto verdadeiro a Deus. Não faz a mínima diferença. Para esse povo aqui de Israel, não fazia diferença nenhuma eles prestarem culto a Deus. O que importa é que eles cumpriam os seus rituais do jeito que havia de cumprir os seus rituais. Isso que era importante para eles. Eles não estavam preocupados com a adoração verdadeira, eles não estavam preocupados com o culto verdadeiro, com o Deus verdadeiro, mas sim com aquilo que os agradava. E sim com aquilo que os deixava satisfeito. Eu fui hoje e eu estou satisfeito, o culto me deu uma paz, nossa que benção,
eu recebi uma paz. Que paz, irmão? Uma paz, uma oração bonita do pastor. O pastor fez uma oração, eu até chorei. Chorou por quê? De raiva, desespero, remorso. Não é uma paz, assim, um negócio que me deu. E o versículo, você aplicou como na sua vida? Não quero saber de versículo. Eu quero saber da paz que me deu na oração bonita. Você está entendendo, irmãos? Isso é hedonismo. Eu fui lá buscar algo que me agrada, me pega no colo, me joga uma aguinha fresca. Eu não vim aqui para ouvir a palavra e crescer. Que é isso que Deus me chama. Deus me chama para crescer. Deus me chama para andar em novas terras, em atravessar o deserto, atravessar o mar vermelho, tomar posse da terra prometida. Deus me chama para conquistas, não conquistas financeiras, mas conquistas no reino espiritual, crescendo na graça, no conhecimento da palavra, no entendimento da palavra. É para isso que Deus nos chama. Deus não nos chama para ficar nos emocionando aqui, senão Ele ficava tocando música bonita o dia inteiro. Vocês conseguem entender? Digam amém. Amém. E aí a gente ignora isso e faz com que o nosso culto seja mais importante do que o culto a Deus, porque tem os dois, sabia? Tem o meu culto e o culto a Deus. Tem o jeito que Deus gostaria de ser adorado e tem o jeito que eu acho que Deus gostaria de ser adorado e faço. Se você for perguntar aí fora, cada um tem uma maneira de adorar a Deus, não é assim? Cada religião tem a sua maneira de adorar a Deus, mas como é que Deus quer ser adorado verdadeiramente? Ele falou aqui, que todas as festas que o povo fazia em nome dele, ele não recebia, mas que eram festas que ele gostaria de receber, mas ele não recebia, porque não tinha verdade nelas, não tinha amor nelas, o coração deles não estava naquilo, a atitude deles não era verdadeira, eles eram falsos, eram hipócritas, eram corruptos, eram egoístas, e assim eles viviam as suas vidas. Ele diz que o corpo todo estava podre, desde a sola do pé até a cabeça, então não tinha mais nem como castigar esse povo. Ele fala assim: como que eu vou poder continuar castigando vocês, se desde a planta dos pés até o alto da cabeça vocês estão todos cheios de chagas? Aí tem umas versões que são mais nojentas ainda, falam assim, feridas abertas não espremidas. Sabe espremer a ferida, saiu pus, sangue? É disso que ele está falando. Pode ver que tem isso na tua Bíblia, algumas versões tem isso. Ele está dizendo que está todo o corpo inflamado, rasgado, todo o corpo destruído. Não tinha mais como bater nesse povo, vamos dizer assim, em português bem correto. E olha as coisas que eles não aceitavam: a multidão dos sacrifícios. Ele falou assim: eu não recebo mais a multidão dos seus sacrifícios. O que seriam as multidões dos nossos sacrifícios? Aquilo que a gente faz que é fora do normal, vamos dizer assim. Quando vem, por exemplo, numa manhã de oração, às 6 horas da manhã, é um sacrifício, não é, contigo? É ou não é? Levantar às 5h20, escovar os seus dentes, lavar a sua cara, e estar aqui 6 horas da manhã, é ou não é sacrifício? Você acha que Deus recebe isso? Claro que recebe. Pois Ele se alegra com um monte de homem orando, porque o homem geralmente não ora, quem ora é a mulher, mas o papel de oração não é do homem. E aí Ele se alegra ver um monte de homem aqui orando, mas quando esses homens saem daqui e fazem coisas que não agradam ao coração dele, tudo que foi feito aqui para Deus não vale de nada, porque o coração deles não estava naquilo. Talvez eles vieram, e aí eu não sei o propósito de cada um, mas talvez eles vieram porque talvez o chefe dele ia estar presente aqui. Meu chefe vai estar lá. Claro que isso não acontece aqui quase que eu falei, aqui nas Céus Abertos. Isso não acontece aqui. Mas talvez o nosso chefe estivesse presente e ele me viu orando e ele pode me dar uma cadeira com ar-condicionado, uma promoção. Mas é claro, isso é realidade em outras igrejas, não é nossa. Vocês entendem, irmãos, como isso é um veneno, é perigoso, e o pior de tudo, isso é diabólico. Diabólico eu trocar um momento de oração por um benefício aqui na terra. Isso é diabólico, eu estar aqui só porque tem alguém que é meu chefe, que é meu diretor, seja lá quem for, presente no mesmo local, que possa me dar um privilégio. Isso é diabólico. Não caia nessa cilada. Não caia nessa cilada. Por favor, não caia nessa cilada, não seja trouxa. Porque é isso que Satanás quer. Nossa, ele veio por causa dele, glórias a ele, não a Deus, não é isso? Então vem que eu te pego. Vocês entendem, irmãos, como isso é sério? E nós corremos um risco muito grande disso acontecer aqui no nosso meio. Não é segredo para ninguém que metade dessa igreja trabalha numa empresa. Não é segredo para ninguém.
E se você acha que você vai ter um benefício só porque você frequenta aqui, irmão, saia correndo deste lugar. Procure uma igreja que você não conhece ninguém, lá no meio do mato, afastado, para que você não caia em tentação. Porque isso também é uma tentação. Você acha que tentação só vem com um turbinado, cinturado, coisado? Tentações são para momentos da vida. Em determinados momentos da vida você vai receber uma tentação assim mesmo. Em outros momentos dinheiro, em outros momentos status, em outros momentos outras coisas. As tentações, elas vêm de acordo com a sua fraqueza e a sua necessidade. Pode ter certeza disso. Não vai ficar jogando dinheiro para você quando você já está próspero e você não precisa. Então as tentações só vêm nas suas fraquezas. Então abre o seu olho, irmão. Abre o seu olho. Cuidado com isso. Antes agradar a Deus do que aos homens. Não queira agradar aos homens que são falhos e podem se irar e acabar com toda essa história da noite para o dia. Mas sim agradar a Deus e ter Ele como seu Senhor e prestar culto verdadeiro a Ele de uma forma verdadeira. Ele diz assim: quando vocês comparecem nos meus átrios. O que são os átrios do Senhor? Esse local que a gente está aqui, ó. Ele diz assim: quando vocês comparecem nos meus átrios, quem pediu para que vocês viessem? Ele fala em Isaías capítulo 1. Você leu comigo isso? Ele diz assim: quem pediu para você vir aqui? O que você está fazendo na minha casa que é santa? É lógico que antigamente, irmãos, o templo era o local de adoração, amém? Então toda a adoração do povo era feita no templo. Então, para se adorar a Deus, as pessoas peregrinavam até Jerusalém e iam no templo, ofereciam sacrifícios. Então ele está dizendo assim: quando vocês vêm com a intenção de me adorar, quem pediu isso para vocês? Porque eu sei que o coração de vocês não está nisso. O coração de vocês não está nisso. Quem pediu isso de vocês? Imagine você aqui chegar na porta da igreja com a tua Bíblia embaixo do braço. Aí Jesus para na porta e está fazendo o que aqui? Não, Jesus vim no culto. Que culto, rapaz? Está louco? O que você está fazendo aqui? Não, eu vim adorar a Deus. Que Deus, rapaz? Você não vem adorar a Deus quando Ele não some daqui. Senão eu vou fazer com um raio em você aqui agora. É isso que Deus está falando para esse povo. Quando vocês vêm para a igreja, quem pediu isso de vocês? Quem requereu isso de vocês? Olha que triste que era a situação desse povo. E aí, será que a nossa situação não é igual? Será que nós não estamos do mesmo jeito? Ele diz assim: as suas ofertas, os seus incensos, as suas festas, os seus sábados, as suas convocações da congregação, isso tudo me aborrece. Você acha que você só aborrece a Deus com o seu pecado, é? Quando você não coloca na sua adoração, no seu culto, todo o seu amor, tudo aquilo que você tem, e vem ofertar a Deus aqui, em 1, 2, 7, 10 horas que seja. Se você não faz isso com todo o seu coração, Deus não recebe. Você lembra da oferta da viúva? O povo colocava no gasofilácio fortunas. Mas ele parou para uma mulher que colocou o quê? 2 moedas. Era o sustento do salário dela, mas ainda assim continua sendo uma mixaria, porque era um valor baixo. Quanto que uma mulher naquela época ia ganhar bem? Fala para mim. Era mais ou menos hoje, vamos dizer assim, o dia de uma diarista muito menos valorizada, uns R$30. Uma diarista hoje acho que ganha uns 80, 90, 70, essa faixa. Eles iam pagar uns R$30, ela deu um 30 de oferta. É pouca coisa, não é? Para alguns não, para muitos é, mas não é um valor expressivo. Não é um valor expressivo. Jesus não parou e olhou para aquela viúva porque tinha ali um valor expressivo. Ele olhou para aquela viúva porque ela estava dando o que ela tinha de melhor. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, mas Ele está preocupado com o que você tem de melhor para oferecer. Talvez o seu talento que está escondido atrás da sua preguiça de trabalhar para a obra do Senhor. Talvez você tenha tantos talentos, você tem tantas qualidades, você tem tantos dons, e você está apodrecendo isso junto com você. E sabe onde a gente encontra tesouros maravilhosos hoje? Lá no cemitério, porque todo mundo morreu e levou seus dons juntos. Não colocou os dons para funcionar. Não trabalhou para a obra do Senhor. Não fez aquilo que podia, que devia, que Deus capacitou para fazer. Não fez, por quê? Porque eu tinha que ver um jogo, porque eu tinha que ir na casa do meu irmão, porque eu tinha que passear de skate, eu tinha que ir para o teatro, eu tinha que dançar, eu tinha que ir em qualquer outro lugar do mundo, menos perder tempo na obra de Deus. Menos perder tempo na obra de Deus. E aí o culto fica chato, 1h30, ninguém aguenta, ninguém merece. Tinha que ser 20 minutos, olha lá. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Grande amor de Deus Pai, graças a Deus, Pai do Filho, Deus começo do Santo, seja convosco Deus sempre. Amém. Glória a Deus. Pode ir embora, Deus os acompanhe.
Consegue entender, irmão? Essa palavra foi dita provavelmente 700 anos antes de Cristo, 700 anos, há 2.800, 2.700 anos atrás. E olha como era o coração do povo, muito parecido com o nosso hoje, muito. Extremamente parecido com o nosso hoje. Do mesmo jeito. Fazia aquilo que era agradável a mim, fazia aquilo que eu queria. As festas, ele disse que aborrecia a alma dele. Deus diz assim: as suas festas, as suas celebrações aborrecem a minha alma. Imagine você fazer uma cantata de Natal, que é uma festa, uma celebração, e no final da festa, da celebração, Deus fala bem assim: pô, eu estou aborrecido, cara. Aborreceu minha alma isso aqui. Mas por que, Deus? Por quê? Porque o teu coração não estava nisso, você não estava me adorando, você estava se mostrando, você estava querendo aparecer, isso para mim não funciona. Eu falei cantata, é mera coincidência, tá? Só seja qualquer outra celebração. Vamos fazer um café com pão, ele não é o nome? Café com Bíblia, que seja. Pão é o pão da vida, a Bíblia, desceu do céu, aquela coisa. Então, vai lá e você faz o café com Bíblia, aquela coisa mais linda. Deus fala assim: cara, você está me aborrecendo, isso aí é a hipocrisia de vocês. Eu estou vendo que o coração de vocês não está nisso. Consegue entender, gente? É isso que esse povo ouviu. O povo ouviu isso. O povo escutou isso. Deus não se agradava de nada do que eles faziam, porque o coração deles não estava naquilo. Quando eles estendiam as mãos, Deus, o que Deus fazia? Deus virava a cara. Mas Deus, eu estou estendendo as minhas mãos para você. Mas eu estou virando a cara. Mas a tua palavra diz que um coração contrito e arrependido não desprezará o Senhor. Exatamente, contrito e arrependido. Onde está a sua contrição e o seu arrependimento? Eu só estou vendo remorso e amargura. E aí, quando eles multiplicam as orações, Deus tapava os ouvidos porque não queria ouvir as orações deles. Gente, isso é um ponto crítico que Deus fala para esse povo. Deus diz para esse povo exatamente o que eles não gostariam de ouvir, através do profeta Isaías. E aí ele estava falando isso para quem, irmãos? Os cumpridores de ritual. Aqueles que cumprem o ritual do começo, meio e fim, bem certinho. Aqueles que vêm para a igreja somente na necessidade. Sabe quando a água bate no pescoço? Estou endividado. Onde eu vou na igreja. Ah, tem uma doença na minha família. Onde eu vou na igreja. Ah, o meu marido está bebendo até cair. Onde eu vou na igreja. Ah, meu filho sumiu de casa. Onde eu vou na igreja. Isso é certo, irmãos. Venham mesmo. É o melhor lugar que vocês podem vir. Mas quando Deus te abençoar e conceder para você a sua vitória, permaneça. E faça do seu exemplo o motivo de outras pessoas oprimidas e desesperadas estarem aqui também. Porque o que acontece? Eu sou abençoado, eu recebi, e aí agora você vai na igreja hoje? Não, eu não vou. Não vou porque eu vou ficar em casa hoje, dar uma descansada, né? Eu fui 7 domingos a fio, quem aguenta, né? Campanha 7 domingos, Deus o livre, tá meio estressado, até dando umas dores assim, ó. Então eu vou dar uma descansada, ficar com o pé para cima. Hoje, domingo que vem eu vou, tá? Aí no outro domingo eu não vou, rapaz. Um amigo meu veio lá em casa, marcou logo 7 horas da noite no domingo. Acredita, vamos fazer um churrasco. É, uma bênção, vou até orar antes de comer. Uma bênção. E assim vai, irmãos. E assim você vai colocando de lado aquilo que Deus fez sagrado. E aí você vai tirando aquele tempo que Deus quer para Ele e colocando para você. Você está acrescentando mais tempo onde Deus diz que era dele. Você está dizendo: não, isso é meu, Deus. Eu não quero, não te devo nada. Vocês entendem isso, irmãos? Entendem como sério isso de verdade? A gente vem na igreja quando é a última alternativa. E deveria ser a nossa primeira. Mas glória a Deus por você que veio como última alternativa. Eu fui para a igreja como minha última alternativa. Minha esposa sabe disso. Era a última alternativa. Meu casamento estava destruído, eu não tinha emprego, não tinha mais nada. Nem a minha família acreditava em mim, ninguém. Foi a última alternativa. Só que eu permaneci. Deu vontade de desistir muitas vezes, sabia? Porque a gente olhava os irmãozinhos na igreja que não condizia com aquilo que eu estava lendo. A gente via algumas pessoas fazendo completamente ao contrário do que estava escrito. Mas eu aprendi que os meus olhos não poderiam estar nas pessoas que estavam convivendo comigo. Porque elas também careciam da misericórdia de Deus, assim como eu um dia careci. E os meus olhos passaram a estar no Senhor. Lógico, de vez em quando tinha confusão, tinha. Vou te pegar na saída, irmão, aquela coisa. Mas, orar, irmão. Mas
Você acaba entendendo que o propósito de Deus é muito maior do que só seu. Você é parte do projeto e do propósito de Deus. Você não é o propósito em si. Deus tem um propósito para que você se encaixe nele e cumpra o seu papel nesta grande comissão, nesse grande chamado. Deus não vai parar o mundo por causa de você. Um dia um jovem rico falou assim: bom mestre, o que é necessário para eu herdar a vida eterna? E Jesus falou para ele assim: ó, primeiro que ninguém é bom senão o Pai. Mas se você quer realmente herdar a vida eterna, você deve guardar os mandamentos de Deus. Tenho guardado desde a minha meninice. Sei tudo. De Gênesis a Apocalipse conheço tudo. É mesmo? É. Então só falta uma coisa para você. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, me siga. Aí o menino baixou a cabeça e foi embora. Você acha que Deus queria o dinheiro dele? Jesus queria o coração, porque sabia que o coração dele estava no dinheiro. E Jesus foi atrás dele correndo: ei, irmão, não é bem assim, eu fiz só uma brincadeirinha gospel, eu vim aqui, vou orar com você, vamos usar esse dinheiro todo, glória a Deus, aleluia. Você viu ele fazendo isso em algum lugar da Bíblia? Nicodemos foi ter uma conversa com Jesus de madrugada e falou bem assim: como é que é essa história de nascer de novo? Ele falou assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Ah, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, você tem que entender que você precisa nascer de novo. Nicodemos se converteu? A Bíblia fala que ele ficou em silêncio e continuou fazendo o que tinha. Jesus foi atrás dele: Nico, volta, Nico. Não, seguiu o caminho dele, ele escolheu o caminho dele. Foi colocado diante dele dois caminhos e ele escolheu o caminho dele. É você que escolhe, meu irmão, você continuar adorando a Deus do jeito que você adora, ou você adorar a Deus verdadeiramente do jeito que Ele lhe determinou que Ele quer ser adorado. Não faz diferença o que você acha, porque Deus é Deus. Ele falou assim: filho, é dessa forma, é em espírito e em verdade. O que é em espírito e em verdade? Em espírito e em verdade é durante toda a sua vida, o tempo todo, 24 horas por dia. Ou você adora a Deus, ou você presta adoração a Satanás, porque não tem outra alternativa. Não tem meio Deus. Estou meio, mais ou menos adorando a Deus agora aqui, né? E mais ou menos adorando o Senhor. Não tem. Ou é 100%, ou é completamente fora dos padrões de Deus, irmãos. Mas essa palavra não tem o intuito de condenar você de forma alguma. De forma alguma. Eu só queria perguntar para vocês com essa palavra e qual é o motivo que você tem para estar aqui nessa noite. É isso que eu quero que você entenda. Qual é o motivo que você tem para estar aqui nessa noite? O que te motiva? O que te traz aqui hoje? O que te traz aqui hoje? É isso que você deveria responder para você mesmo. Se é verdadeiramente adorar a Deus, ou é porque seu chefe está aqui, ou é porque meu líder vai pegar no meu pé, ou é porque eu quero um benefício da igreja, ou porque eu anotei aqui durante a tarde, estava meditando e tentando achar uma resposta para isso para mim também. Qual era o motivo de eu vir aqui hoje? Qual era o motivo? Eu escrevi assim, ó, que o motivo de eu estar aqui é o fato de eu ser um pecador, que necessito da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e que é só aqui que eu encontro as palavras de vida eterna. E quando eu digo só aqui, é um lugar onde os santos se ajuntam e leem a palavra. É isso. Pelo fato de eu ser um pecador, necessitar ardentemente da graça e da misericórdia dele, e de só encontrar as palavras de vida eterna nesse lugar. Porque se eu for pegar conselho fora daqui, eu estou na roça. Entendeu, irmãos? É isso que te motiva também? Você tem certeza que é isso que te motiva? Sabe, essa semana eu tenho pensado muito, muito mesmo. Essa semana Deus me fez pensar meio na marra das coisas dele. E eu fui sair de casa bom na terça-feira, bom, perfeito, lindo. Minha mulher que fala, né? Se ela está errada, vai lá brigar com ela. E fui jogar um futebol com os irmãos da igreja e com algumas pessoas do trabalho. E por uma jogada boba, não foi maldade de forma nenhuma do menino. Foi uma jogada boba, foi um choque, eu rodei no ar, bati a cabeça no chão e fraturei uma vértebra da coluna. Olha que beleza! Aí eu estou aqui com esse colar, você está achando que isso aqui é moda, mas você vai botar, quero um colar daquele lá que o irmão estava lá, mano, com um furo aqui no pescoço. Isso aqui não é moda não, isso aqui é um forno, na verdade. Então, eu estava bom, perfeito. E agora eu vou ficar só 90 dias com esse adereço. Mas eu fiquei pensando
tivesse 2, eu tenho bastante, tá? Mas se eu tivesse uns 2 ou 3 a mais, eu teria quebrado meu pescoço e morrido. Porque a vértebra que eu quebrei é a primeira aqui de cima do pescoço, que é a primeirinha, a C1 que fala, a de cima. E ela trincou uma pontinha dela assim. Se ela tivesse quebrado mais pro meio, tinha quebrado meu pescoço inteiro, e eu teria ou virado um vegetal, ou, igual um vegetal, sido enterrado na terra. Dos dois jeitos eu sou um vegetal, né? Eu morri. Morrer, sabe morrer? Morrer. Aí eu fiquei pensando assim, Deus, será que eu estava pronto, preparado? Eu não tinha planejado morrer terça-feira. Eu não acordei na segunda, vamos pôr as coisas em ordem na minha agenda. Segunda-feira trabalho, tal, academia. Terça-feira jogar futebol, morrer. Às 21h45 entrarei em óbito. E aí o resto da agenda era os outros que iam ficar vivos, não era comigo, né? Porque eu tinha morrido mesmo. Não ia sobrar nada pra mim. Morrer. E o Celso acompanhou tudo, de pertinho até foto, eu vi que você colocou palhaçada nesse Celso. Mas tá bom, Deus é bom. E aí eu não tinha programado morrer, irmãos. Não tinha programado. Você já programou morrer? Já programou morrer uma vez? Essa semana eu vou morrer. Essa semana, vou botar na minha agenda. Já? Não, né? Ninguém faz isso, gente. Mas é uma das maiores certezas da vida, que é a morte. E aí eu fiquei pensando assim, gente, se eu tivesse morrido, será que eu estaria pronto? Onde é que será que eu estaria agora? Aí eu lembrei daquele filme do Ghost. Lembra desse filme, Ghost? Oh, lembra? Filme mais xarope. Mas quando um ruinzão morre lá, ele morreu. E aí ele tem um filme espírita, maldito esse filme, se você entendeu o que ele está dizendo. Mas aí tem uma hora que o cara morre e começa a vir uma sombra preta. E o cara tenta correr, não tem jeito, tem sombra cá atrás, ele pega. E eu fiquei olhando no canto do hospital, né? Falei, vai que aparece aqui. Eu fiquei imaginando essa cena acontecendo comigo. Eu não sei se vai ser assim o dia que eu morrer, se for pro céu ou pro inferno, não sei como é que vai ser isso. A Bíblia ainda deixa algumas margens pra gente aí. Mas provavelmente não, com toda certeza, se eu tivesse morrido na terça-feira, eu não teria mais opção nenhuma de escolha. E todas as escolhas que eu deveria ter tomado, eu tinha que ter tomado antes da terça-feira, às 21h44, porque às 21h45 eu tinha morrido. Então a minha eternidade ia depender de tudo que eu fiz até as 21h44 da terça-feira. Eu não lembro, mas acho que eu não falei palavrão no jogo, né, Celso? Claro que não, né? Não xinguei ninguém, não bati ninguém, não briguei, tava bonzinho, né? Aí, então acho que eu tinha boa chance de ir pro céu. Provavelmente, né, Cláudio? Seu primo mandou um abraço pra você, Cláudio. Então, vocês entendem, gente, como isso é rápido assim? A nossa vida passa pelas nossas mãos tão rápido. E as nossas escolhas passam tão rapidamente. Por que você acha que Deus deu um recado tão áspero para esse povo aqui? Por que você acha que Deus foi tão rude, tão pesado com esse povo aqui? Dizendo assim, ó, eu não recebo as suas ofertas, eu estou de saco cheio dos seus sacrifícios, eu não suporto os seus holocaustos. Por que você acha que ele falou assim? Porque ele não queria que esse povo morresse e amargasse a eternidade no inferno, era por isso. Porque ele só repreende aquele que ele ama. Se ele repreende você é porque ele te ama. Se ele falou alguma coisa que provavelmente tenha te ofendido hoje, é porque ele te ama e não quer ver você nas trevas de forma alguma. E porque ele quer que você tenha comunhão com ele e aprenda a adorá-lo para agradar o coração dele, para que ele te dê benefícios disso. E te abençoe a sua família, abençoe a sua posteridade. Sabe separar os meninos dos homens? O que é separar os meninos dos homens? É colocar diante de Deus aqueles que são e aqueles que não são. Deus sabe quem são eles exatamente, Deus sabe. Deus tem a plena convicção e a certeza de quem são eles. Por isso que ele falava, porque eles faziam tudo. Imagine uma igreja cumprindo um ritual bem certinho, levando ofertas, fazendo tudo que era bonitinho. Deus fala assim, o coração de vocês não está. No coração de vocês não está isso. Vocês estão fazendo teatro aqui para mim. Isso não é verdade que está no coração de vocês. Não é isso que vocês pensam, não é isso que vocês querem exatamente. Vocês estão querendo outra coisa. E Deus olhar e ver o que a gente faz, entender o que a gente faz,
Que Deus sonda e conhece os nossos corações. Irmãos, eu convoco a vocês, a partir de hoje, a examinar a sua vida. Eu examinei a minha vida depois de terça-feira, muito. Eu comecei a pensar nas pequenas coisas que eu deixava de fazer, porque estava bom daquele jeito. Mas se tivesse sido levado a minha vida, eu não teria mais chance de voltar e retratar nada. E não teria tido tempo, porque foi tão rápido que eu não sei nem como foi que aconteceu. Eu não teria tido tempo de me retratar com ninguém mais. Só ia restar agora pranto, dor e ranger de dentes, provavelmente. Mas o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E se Ele falar isso para vocês hoje aqui como igreja, se Ele dá essa palavra para vocês hoje como igreja, é porque Ele sabe muito bem o potencial de cada um de vocês e o que vocês podem fazer enquanto igreja do Senhor, o que vocês podem alcançar enquanto igreja do Senhor. Uma igreja não religiosa, uma igreja que vive o Evangelho. Sabe, irmão, sem internet nenhuma, 12 homens transformaram o mundo. Os discípulos do Senhor, pregando e vivendo. Não só pregando, mas muito mais vivendo do que pregando. Eles transformaram o mundo. O apóstolo Paulo pregou para toda a Ásia Menor. Eram vários países. Ele tem cartas para todas as igrejas que ele edificou. Ele mandava por quê? Porque ele testemunhou. E ele conseguia escrever na carta com as pessoas que ele conviveu: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Para as pessoas que ele teve um bom tempo de convívio, ele falava assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E as pessoas conheciam e sabiam do testemunho de Paulo. É para isso que nós somos chamados, não para prestar cerimônia, prestar culto a Deus e fazer festinha de lua nova, nada disso. Deus nos chama para sermos a igreja dele. Quando ele diz assim, ó, quem foi que pediu que vocês viessem aqui nos meus átrios? Hoje ele diz assim, ó, eu quero que você abra as portas do seu coração para que sejam os meus átrios do seu coração, porque é onde Deus habita hoje. Não é num lugar como esse, feito por mãos de homens, não é num templo lá em Jerusalém, não é num templo em São Paulo, feito com milhares e milhares de dólares e reais aí, mas é no seu coração. É aí que Ele quer morar, habitar, e fazer deste lugar um lugar perfeito e agradável, onde Ele habite e transforme a sua vida. Porque Deus se importa com os seus. Deus não está nem um pouco preocupado com isso aqui, nem um pouco. Com o altar, com o púlpito, com o microfone, nada disso, cadeira, nada disso. Ele está preocupado sim com o lugar mais precioso onde Ele pode habitar, e é no seu coração. É no seu coração. E aí quando Ele olha e quer entrar, Ele vê a sujeira que nós guardamos no nosso coração, e Ele não vai ficar em lugar sujo, de forma alguma. Esse capítulo 1 de Isaías, o profeta encerra essa primeira sessão dizendo: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra, daquela terra de Jerusalém e de Judá, daquela terra, daquele local, aonde eles habitavam. E ele fala a mesma coisa para nós: se vocês quiserem e ouvirem tudo o que eu falei aqui nos outros 18 versículos, vocês comerão o melhor dessa terra. É isso que ele está dizendo. Agora, se vocês forem rebeldes, continuarem prestando culto para mim, da mesma forma que vocês têm feito, vocês serão devorados a fio de espada. Devorados a fio de espada. Amém, irmãos? Eu quero pedir que vocês fiquem em pé. Eu queria que vocês, em sinal de... Deus sabe que eu não gosto de fazer isso, não gosto mesmo de fazer com que as pessoas venham à frente, eu não gosto disso, mas é algo que é preciso fazer isso hoje. E aí você não fica condenando quem vem porque você não veio, porque você já é uma igreja perfeita, mas eu quero que você venha aqui na frente. Se você compreendeu que muitas vezes, e a maioria delas, você não agrada a Deus com as suas atitudes e quer cobrar Deus algo através dos seus dízimos e das suas ofertas, só porque você é dizimista e ofertante, que muitas vezes a sua atitude é completamente errada, e aí você cobra a Deus porque você vem todo domingo na igreja, e que muitas vezes a tua atitude continua sendo errada, e às vezes você fala do amor dele para alguém, mas que
na verdade o seu coração está muito longe de ser um verdadeiro adorador. E sabe, irmãos, eu não vou ficar descendo escada porque está perigoso para mim, mas eu gostaria de ser o primeiro a estar aqui hoje, porque eu entendo muito bem a minha condição humana e carnal, e que muitas vezes eu dou ouvido à minha carne, as coisas que eu quero fazer e não faço, em detrimento às coisas de Deus. E eu quero chamar para que a gente olhe todos juntos aqui na frente. Se você realmente entendeu que na maioria das vezes nós não agradamos a Deus com as nossas atitudes e queremos cobrá-lo por coisas que nós fazemos, mas que geralmente nós precisamos mostrar que o nosso coração precisa ser transformado por Deus, para que eu possa sim ser um local de habitação do Senhor, e que o meu coração se transforme sim na casa de adoração, e que o meu coração seja dito por Deus assim: esse é um lugar onde eu quero estar, porque esta é a minha casa favorita, é aqui que eu quero estar, é ali que eu quero estar. E sabe, irmãos, aqui quando Deus fala essa palavra, estavam incluídos pastores, obreiros, estavam incluídos os sacerdotes, estava incluída toda a nação, Ele não poupou ninguém, porque toda a nação precisava se consertar. Aí o Senhor Deus olha para o povo e diz assim: se vocês quiserem me ouvir, vocês comerão o melhor dessa terra. Sabe quando que isso vai acontecer? Quando nós entendemos a essência daquilo que nós fazemos. Sabe quando que isso vai acontecer? Quando for chegando domingo, 3 horas da tarde, você já vai começando a preparar o seu culto ao Senhor. Você já começa a se preparar, você já pensa na oferta que você vai dar, porque é um evento especial, que pode ser o último, e vai acontecer diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não é apenas um time de futebol, não é apenas um evento, uma novela, um cinema, mas é diante do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, do Deus dessa terra, do Criador de todo o universo. Sabe, uma vez eu ouvi de um missionário, ele passou um tempo, é um parente nosso, passou um tempo em Moçambique fazendo missões, e ele disse que o culto lá no Moçambique, ele dura aproximadamente 4 a 5 horas, mas as pessoas moram tão longe do local de culto, que eles saem um dia antes, porque são poucos os locais de culto naquela terra, e eles chegam 10, 11 horas antes do culto começar. E sabe o que eles começam a fazer? Primeiro que eles já vêm cantando todo o tempo, e quando eles chegam naquele local que é destinado para fazerem o culto a Deus, eles começam a pular e a cantar e a dançar o tempo todo, eles não param, porque eles sabem que ali vai se manifestar a presença do Deus vivo e todo-poderoso, e aquilo para eles é o melhor momento de toda a vida deles. Não há um momento melhor do que aqueles. Eles têm alegria no coração, eles começam a celebrar, a festejar, e o culto começa com um derramar tremendo do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja é fria? Não, porque o povo se preparou para prestar culto. Quando nós entendermos e começarmos a nos preparar para prestar culto a Deus durante toda a semana, para que esse momento seja apenas uma confirmação daquilo que a gente viveu durante toda a semana, vocês vão começar a ver milagres do Senhor aqui neste local. Porque não depende de um homem que está pregando. Não venham atrás de um homem pregando, venham atrás do dono da palavra, aquele que tem poder para transformar vidas. E lá a gente tem visto e ouvido relatos de pessoas sendo ressurretas, de câncer sendo jogadas para fora da boca. Porque Deus está agora na África e não está mais aqui? Não, porque o povo se predispôs a adorar a Ele verdadeiramente naquele local. É muito cômodo para nós. Nós saímos da nossa casa, pegamos o nosso carro, moramos numa cidade relativamente pequena. Nós podemos sair 10 minutos antes de casa, que nós chegamos em tempo aqui. Colocamos o nosso carro confortavelmente estabelecido numa garagem, andamos até o culto. Geralmente a gente escuta a trombeta lá no meio do caminho. Começou o culto. Mas é o louvor, não importa. Aí a gente para na porta da igreja, a gente conversa mais um pouco, senta. Na segunda música a gente levanta e vai no banheiro, vai tomar água, vai fazer qualquer coisa. E Deus estava ali desde o começo, aguardando que você prestasse um culto a Ele, que você, pelo menos naquele tempo, pelo menos no tempo que você destinou, das 7 às 9, às 10, sei lá,
Ele gostaria muito de ter o seu coração por inteiro. E a gente não é capaz de dar o coração por inteiro para Ele. Irmão, se você começa a analisar a maneira com que você preste culto ao Senhor, não de uma forma metódica e religiosa, mas de uma forma verdadeira e transformadora, de uma forma que custe caro para você, de uma forma que você tem que empenhar a sua força, os seus talentos, o seu dinheiro, os seus dons, o seu tempo, o seu domingo, mas que você entenda que ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você possa fazer durante esse dia. Deus, nós estamos aqui hoje, Pai, porque nós queremos entender isso, tudo que o Senhor falou para aquela nação de Judá e Israel, Pai. E o Senhor não se agradava deles, porque eles não tinham seus corações naquilo que eles faziam. E Deus, isso foi um alerta para nós hoje. Deus, eu quero te pedir, Deus, nos ensina a te agradar, Senhor. Nos ensina a ser a tua casa favorita. Nos ensina a te agradar com o nosso louvor, com a nossa dança, com a nossa oferta, com a nossa palavra, com tudo aquilo que nós temos, Deus. Mas tira de nós toda a religiosidade. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que é metódico, tudo aquilo que é mecânico, tudo aquilo que é do meu coração, e põe no meu coração, no teu coração, para que eu entenda o seu propósito e viva o teu propósito aqui nessa terra, Deus. Como tua igreja, igreja que alcança o perdido, igreja que faz as coisas acontecerem, igreja que vive os milagres, igreja que testifica do teu amor, igreja de Jesus Cristo, nestes últimos dias em que nós vivemos. Não mais um povo, mas sim a tua igreja. E é como tua igreja, Deus, nós queremos orar pela vida da Bianca, que esteve enferma esta semana com uma bactéria que ninguém sabia de onde veio, para onde vai e o que ela representava. Deus, eu também não sei que bactéria é essa, mas eu sei quem é o Senhor. Eu conheço o Senhor e sei que o Senhor pode entrar com providências na vida dessa menina e tirar toda e qualquer bactéria, inflamação, vírus, doença, seja ela qual for. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos curada, Bianca. Em nome de Jesus, para a glória do teu nome, porque somos igreja que vive o teu evangelho. Queremos agradar a tua face e queremos que os teus milagres aconteçam aqui, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e abençoamos a vida da Bianca, toda a família, para que fique sabendo que há Deus em Israel, para que toda essa família venha testificar do seu amor e não venha mais na necessidade, mas como verdade de vida, e não consigam mais estar em outro lugar senão na tua presença, Pai. Deus, nós queremos ser um lugar onde o Senhor gosta de estar, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador. Toca, Deus, em cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Toca, Deus, toca no coração de cada um e faz entender esta palavra que foi dita hoje. Faz entender essa palavra de hoje, Pai. Faz-nos entender que o Senhor só chama a atenção daqueles que o Senhor ama, que o Senhor repreende aqueles que o Senhor ama, que o Senhor ama a sua igreja e quer dela o coração. Não quer dela, Deus, nada além do coração, mas apenas, Deus, um coração verdadeiro, contrito e arrependido, para que haja uma adoração verdadeira neste local, para que este lugar seja chamada casa de oração, para que este local seja chamada casa de louvor, para que as pessoas se encontrem aqui com o Senhor, para que as pessoas transformem suas vidas aqui, Deus, para que o teu poder seja manifesto nesse local. Nós precisamos da união da igreja, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Coloque sua mão assim em posição de receber. Que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora do amado Filho e a mais doce comunhão e consolação do Espírito